Agora, continuando de onde nós tínhamos parado, nós fizemos a view para atualizar, só está faltando fazer a view de excluir. Então lá na nossa controller, nós já temos a listagem, vou recolher aqui, temos a listagem, temos o cadastrar, temos o atualizar e falta fazer o excluir. Vou colocar mais um espaço para separar. Tá. Já na última aula também eu falei que tínhamos que fazer um HTTP GET e precisaremos fazer um HTTP POST. HTTP POST. Porque um é para ler exibir informação, ler informação, exibir, e outro é para postar informação no banco de dados, quer dizer, fazer uma alteração lá no banco de dados. Então, novamente aqui, se a gente vai ler a informação do banco de dados, a gente já sabe que tem que fazer um async, porque nós vamos pausar um pouco o sistema para ele aguardar a leitura do banco de dados. Esse tracejadozinho verde é porque ele está dizendo que eu estou usando uma função async e não tem nenhum comando async aqui dentro. Nós vamos fazer o acesso ao banco de dados e esse acesso ao banco de dados vai exibir uma informação vinda através do ID. Da mesma forma que o atualizar recebeu um inteiro e a gente guardou como ID, o excluir também recebe. E lembra que lá no vídeo anterior nós fizemos essa configuração na listagem. Aqui, ó, no excluir, ele está passando na rota o ID. Recebeu o ID, vai acessar o banco de dados. Da mesma forma, vou copiar essa linha. Está acessando o banco de dados na tabela Reeducandos, está procurando um registro com esse ID que a gente recebeu através da rota. Procurou esse ID, guardou na variável Reeducando. E essa variável Reeducando, a gente vai passar ela para a view. Muito parecido com os anteriores. Então aqui eu já tenho a view que faz a exibição da informação. Nessa outra, a gente vai fazer muito parecido também com esse. Ó. Então eu vou copiar, que é uma do tipo post. Excluir, eu vou copiar e colar aqui. Ele recebe também do ID, só que ele não vai receber de nenhum formulário. Ele vai receber apenas um comando que vai executar essa exclusão. Nesse momento, a gente percebe aqui que ele vai mostrar um erro. Essa linha, a gente percebe que é igual à linha de cima, então por isso que ele está mostrando o erro. Para não acontecer esse erro, a gente pode colocar uma interrogação aqui. Aí vai sumir esse erro, já corrige esse problema. Agora a gente já percebe que eu não vou validar nenhuma informação de banco de dados. Então isso aqui não vai existir. Então se não vai existir, eu vou recolher isso aqui uma linha. Ó, com o Shift e Tab ele retorna. Com o Tab ele adianta e com o Shift e Tab ele retorna. Ok, então nós vamos acessar o banco de dados. Igualzinho à linha de cima, eu vou acessar o banco de dados, vou procurar pela informação, vou guardar em Reeducando. Depois que eu acessei e guardei em Reeducando, nós vamos excluir essa informação. Para você perceber que é tudo muito parecido, eu vou procurar lá de Update. Então, eu vou copiar isso aqui. Vou acessar o banco de dados na tabela Reeducandos. Ao invés de fazer update, a gente vai usar o comando remove. Então eu vou remover esse conteúdo aqui, ó, que está dentro da variável Reeducando. Então removi o que está em Reeducando e depois eu tenho que salvar o contexto do banco de dados. Então acesso o contexto do banco de dados e salvo a informação que eu havia excluído. E depois que a gente salvar, a gente vai retornar para a action de listagem. Feito isso, nosso comando de exclusão está finalizado. Então a gente está com a action de excluir, recebendo um ID, procurando esse ID, eu registro com esse ID e guardando na variável chamada Reeducando. O conteúdo dessa variável a gente passou para a view, aí ele vai exibir as informações. Quando clicar lá no botão de salvar, ele vai submeter
Ele vai novamente procurar esse registro no banco de dados, guardar em reeducando, vai remover esse conteúdo que está nessa variável reeducando, vai salvar o contexto do banco de dados e vai redirecionar para a action listagem. Vou salvar e vou rodar o projeto novamente. Ainda não fizemos as alterações nas views, mas a alteração na view a gente consegue atualizar em tempo real, né? Então, projeto rodando, vamos para a listagem de reeducandos e clicar em excluir. A view ainda está apenas com o nome excluir, é a alteração que nós vamos fazer agora. Então, eu vou tirar o excluir e vamos agora inserir uma mensagem perguntando se o usuário tem certeza que quer excluir aquele registro. Então, para facilitar, vamos aqui no atualizar. Eu vou copiar tudo, Ctrl A, Ctrl C, e vou colar na view de excluir. Porque vamos fazer essa mesma referência a model, vamos colocar o título, ao invés de atualização, é excluir reeducando. Excluir reeducando. Aqui o título vai ser exibido. O nosso form vai ser excluir. Não precisa validar dados, porque não é um formulário de entrada. Se a gente salvar desse jeito, ele já vai mais ou menos funcionar, só que aqui são inputs, e eu não quero colocar inputs, porque a gente não quer que ele digite nada. A gente está trazendo texto fixo, onde vai perguntar se ele tem certeza que ele quer excluir aquele usuário. O ID, aí você mostra se você quiser ou não. Nesse caso, eu vou exibir o ID, então eu vou tirar esse daqui, que está oculto, para a gente exibir. Aqui é o nome, mas eu não quero esse input nome, também não quero os inputs, vou apagar todos os inputs, vou deixar apenas os botões, porque nos botões, vou aumentar aqui para facilitar, nos botões eu tenho o cancelar, que o cancelar ele simplesmente volta para a listagem, e no submeter que ele vai submeter, só que eu vou trocar de salvar para excluir. E aqui eu vou trocar de verdinho, vamos visualizando, para facilitar para a gente. Vou salvar e atualizar o formulário de excluir. Veja, o formulário de excluir está aqui. Não fica legal o verde, né? Então eu vou colocar aqui o danger. Colocando o danger, aí ele vai ficar vermelho. Fica mais interessante. Então se eu clicar em cancelar, volta e Joãozinho, excluir o Joãozinho. Se eu clicar aqui em excluir, ele já vai fazer essa exclusão. Então eu vou clicar em excluir e ele excluiu o Joãozinho. Só que, observe que não tem nenhuma confirmação aqui para o usuário. Ele pode querer excluir Cicrano e por acidente ter clicado em Marcos e acabar excluindo o registro errado. Então é interessante ter uma mensagem aqui informando para ele qual o registro que ele está excluindo. Essa informação a gente vai fazer aqui. A gente vai colocar um texto aqui dentro do formulário. Esse texto é um texto simples, só colocando informações. A gente pode fazer uma pergunta. Então, se eu quero fazer uma pergunta, eu vou colocar um H4, por exemplo. O H1 ele fica um texto maior, o H2 um pouco menor, H3 um pouco menor, H4 vai ser menor. Então, vou colocar H4, fazer um teste e ver se vai ser interessante esse aqui. E eu vou perguntar, deseja realmente excluir este registro? Deseja realmente excluir este reeducando? Deseja realmente excluir este reeducando? Aí eu faço uma pergunta. Vamos ver como está ficando. Deseja realmente excluir esse reeducando? Aí aqui abaixo eu quero colocar as informações do reeducando. Então eu posso colocar com um parágrafo, o elemento P, que é o elemento parágrafo. E nesse elemento parágrafo eu posso escrever quais são as informações que eu quero. E eu posso escrever aqui a primeira informação. @model. Por que eu estou fazendo isso aqui? Olhar nos outros, você vai ver que é a mesma informação. @model e eu quero o campo. Então é a mesma coisinha. @model. Aqui eu vou colocar o ID. Então vai aparecer o ID. Salvar. Vou atualizar.
já apareceu o ID 3. Ó. Quem é o ID 3? É o ID do Marcos. Eu vou clicar em excluir, ele já está mostrando o ID. Agora eu vou colocar o arroba model e eu vou querer que mostre o nome. Observe agora, só vai ficar um à frente do outro. 3 Marcos. Mesmo que a gente coloque um abaixo do outro aqui, na exibição está ficando na mesma linha. Para que a gente faça a quebra de linha, a gente usa o elemento do HTML BR. Atualizando, ele vai trazer linhas abaixo. Eu não vou querer quebrar a linha aqui, eu vou colocar um tracinho e vou colocar para ficar na mesma linha. Ele poderia ter ficado embaixo, mas aqui visualmente facilita para a gente que está programando. Então eu quero o ID e vou escrever aqui. Deseja realmente excluir este reeducando? Aí eu vou escrever ID, 2 pontinhos, nome. Então ele está aparecendo o ID e o nome. Agora na outra linha, então eu vou fazer o elemento BR. E nessa outra linha eu vou colocar aqui mãe, 2 pontos. O que eu quero exibir aqui? Arroba model mãe. Então eu estou exibindo aqui o elemento, o campo mãe lá da nossa tabela. Vou fazer uma quebra de linha, um elemento BR. Aqui eu vou copiar e vou colar. Agora eu vou fazer o pai. Então estou exibindo o nome da mãe e o nome do pai. E vou querer colocar a data de nascimento também. Não é necessário, mas eu vou colocar essas informações todas. Então eu vou duplicar essa linha e aqui eu vou colocar nascimento, data de nascimento. Lembra que vai ficar com aquela formatação com os zeros. Vamos tirar essa informação. E como é que tira? A gente vai lá em listagem, que nós já temos isso. Ó. É só copiar e colar. Copiar isso aqui, levar lá para excluir. Aqui no nascimento. Salvar, atualizar. Tirou, ficou apenas a data. Então, aqui é o título, excluir reeducando. Eu vou colocar um espaço para ficar mais interessante. Então aqui a gente coloca uma classe. E naquela hora a gente colocou uma margem topo, MT. Agora eu vou colocar uma MB, que é uma margem button, uma margem de baixo. Vou colocar uma margem 4. Observe que agora vai afastar um pouquinho o título. Vou colocar um pouquinho maior. 5. Quero um afastamento maior. Excluir reeducando. Aí deseja realmente excluir este reeducando. ID e o nome, data de nascimento, nome da mãe e nome do pai. Eu vou destacar o nome, colocar o nome em negrito, somente esse campo nome aqui, nome em negrito. A gente pode fazer isso usando a classe Bootstrap ou um elemento HTML. Eu posso colocar como elemento HTML, nós podemos fazer um elemento B, se eu quiser fazer HTML. Aí eu vou colocar esse conteúdo entre o elemento B. Fazendo assim, o Marcos fica em negrito. Ou eu poderia fazer uma classe Bootstrap. A gente vai vendo à frente. Destacamos o nome do reeducando. Vou colocar um espacinho aqui também. Vou colocar uma classe MT3 para ter uma margem de topo. Vai afastar um pouquinho, ficou mais interessante. Clicando em voltar, vamos excluir o Marcos. Clicar, excluir o Marcos, excluiu perfeitamente. Então o nosso sistema ele já faz todas as operações de listagem, de cadastro, de editar e de excluir. Então finalizamos a parte básica do nosso sistema.